vida de retidão, eu vou estar falando que a retidão, ela protege a sua fidelidade. A retidão protege a sua fidelidade. Nós vamos estar falando sobre um assunto que aparentemente não tem nada a ver, e para outros, pastor, eu já ouvi sobre isto. Como viver? Será como tem sido nossa vida? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor? A nossa vida de retidão diante do Senhor. Será que hoje, nós teríamos nosso coração sossegado, nosso coração tranquilo, referente à morte? Será que a morte te assusta? Será que a morte te assusta? Será que hoje, porque há uma linguagem, né, dos médicos, ou na medicina, que quando a pessoa vai para o balão de oxigênio, né, é entubada, quando a pessoa é entubada, a situação ali, dificilmente ela volta. E será que as nossas vidas, é uma vida eu tenho com meu coração tranquilo, porque eu vivo uma vida de retidão. Será que nós temos? E é justamente isso que eu quero conversar, falar para a igreja, sobre como é importante você, ouvindo o Rômulo falando aqui sobre a questão da ferramenta, queridos, a igreja em si, nós temos a ferramenta, mas não sabemos manusear a ferramenta. Como tem sido a nossa vida de retidão? Como tem sido a nossa vida de retidão diante do Senhor? Será que como tem sido os nossos negócios? Como tem sido o nosso relacionamento dentro de casa? Como tem sido o nosso linguajar? Como tem sido o nosso relacionamento dentro da igreja? A vida de retidão, como viver uma vida de retidão? Nas quartas-feiras nós vamos estar aprendendo a ser crente. Nas quartas-feiras, porque no domingo nós ouvimos uma mensagem, o pregador pregando, ficamos maravilhados, depois batemos nas costas do pregador, pastor, que palavra, hein? Que culto, hein? Mas acabou, vamos para casa e não tem prática nenhuma. Só que na quarta-feira nós vamos estar fazendo justamente mudando a direção. Nós vamos procurar falar, mas te levar para a prática. Levar a igreja para a prática. Porque não adianta, queridos, prestem atenção, não adianta vivermos uma vida de aparência, porque na hora que estivermos diante do Senhor, a nossa máscara não vai representar nada, não. A nossa máscara é a máscara. O que o Senhor vai tratar é com a nossa realidade. É com a nossa realidade. Não adianta eu ficar aqui, vir pregar e os irmãos ficarem maravilhados. Nossa, que palavra, glória a Deus, pastor.
Nossa, o Senhor dá atenção, o Senhor é um bom pastor, olha, eu gosto, eu fico nessa igreja por causa do Senhor, porque o Senhor é um bom pastor. Mas será que isso aqui não é a máscara? Será que isso aqui não é a máscara? Como eu sou lá com a minha mãe, como eu sou lá com a minha esposa, como eu sou com as minhas filhas, como eu sou com os meus irmãos. Será que até onde é verdade, até onde isso é real para nós, se estamos vivendo mesmo esta verdade, ou é a máscara que o pastor vive? Ou melhor, igreja, nós vivemos uma vida de máscara ou uma vida real? Uma vida real. Como tem sido as nossas vidas? Porque o Senhor tem nos chamado para viver uma vida de retidão. Eu vou falar um pouco daqui a, né, não é bem o tema que nós vamos, não é bem o texto que nós vamos trabalhar direto em cima, mas eu vou falar sobre o capítulo 1, do verso 1 e o verso 2 de Jó. Vocês lembram? Uma das palavras do texto do capítulo 1, do verso 1 e o verso 2, no livro de Jó, fala assim: Jó, da cidade de Uz, né, era um homem que íntegro e um homem reto. Quer dizer, ele tinha uma vida de retidão. Será que os pecados que nós aparentemente, né, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, será que hoje nós vamos continuar cometendo os mesmos pecados para viver, para viver, essa palavra não servir de nada, ou vamos viver uma vida de retidão? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor? Vamos ao texto, queridos? Então, o assunto desta noite é, né, a série que nós vamos falando, vivendo uma vida de retidão, e o tema desta noite é: a retidão, ela define a sua fidelidade, ou define a fidelidade. A retidão define a fidelidade. Foi justamente isso que aconteceu com Jó. A retidão de Jó definiu a fidelidade de Deus para com ele. Quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando só da sua fidelidade para com Deus, não. Eu estou falando da fidelidade de Deus também. A fidelidade de Deus para conosco. Porque eu creio que muitos já ouviram, né? Já viram escrito assim, nos carros, né? Ou camisa, Deus é fiel. Quem já viu isto? Né? Deus é fiel. Ok, Deus é fiel, tudo bem. Mas, e o tratamento, e a outra linguagem? Se Deus é fiel, ok, amém. Agora quero saber sobre a sua fidelidade para com Deus. Deus é fiel, mas e você? Deus é fiel, mas e você? Então, nós vamos estar nas quartas-feiras, eu até oriento aos irmãos a procurar, né, sempre motivar outros a vir aprender, porque o que acontece, queridos? Nós, nos dias que nós pregamos, é uma coisa, no dia que nós ensinamos é outra. É outra. Vamos ao texto? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5.
Marcos, capítulo 5. Nós vamos, talvez, descobrir coisas novas, ou talvez você já tenha visto sobre esse assunto, né, ou sobre esse detalhe da palavra. Marcos capítulo 5, verso 1. O texto diz assim, queridos. E chegaram à outra margem, ou do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, está falando de Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias ou correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, ou ele quebrava as correntes e as cadeias. E os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe ou de longe, correu e adorou-o. E chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: qual é o seu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando. Esse é o texto que eu quero que vocês guardem bem, tá? Verso 11 e verso 12. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe pediam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, ou deixa a gente entrar naqueles porcos, para que possamos entrar neles. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito estado, perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe
que Jesus saísse do seu território, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a sua casa, vai para os seus, ou para a sua família, e fala para eles quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar nas 10 cidades, ou Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso querido Deus e nosso Pai que estás no céu, dai-nos essa noite a sabedoria do Teu Espírito Santo, não o conhecimento humano, mas a sabedoria do Teu Espírito Santo. Revela-nos uma palavra em que a gente possa estar esta noite com nossos corações rendidos a Ti, aprendendo com o Senhor, e o Seu nome venha a ser exaltado para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Seja glorificado o Teu nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, retidão. O que é retidão? Retidão é o senso de justiça ou conformidade com a razão, com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Então, retidão é você ter o senso de justiça, você não ser injusto. O que é uma injustiça? É tudo aquilo que vai contra o que é justo. É justo, você entregou teu coração para Jesus, então é justo que você tenha a sua vida vivendo em retidão, vivendo uma vida de santidade com o Senhor. Isso é justo. Isso é justo. Agora, você entregou teu coração para Jesus, mas você quer continuar fazendo as mesmas coisas de antes, os mesmos costumes de antes, você vem praticando as mesmas coisas que praticavam antes. Então, isto é injusto, isto é, não viver uma vida em retidão. Você pode entregar o maior valor de dízimo, você pode cantar as músicas mais lindas, pode ter os melhores talentos, pode trabalhar direto na igreja, mas se a sua vida não for uma vida de retidão, você está sendo injusto com Deus. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão vivendo, nós estamos vivendo uma vida que não é justa. Então, você quer viver uma vida justa diante do Senhor? Então, para viver uma vida justa, você vai descobrir que você vai viver uma vida de retidão. E essa vida de retidão é a qual nós vamos estar falando ainda com mais duas séries, talvez. Né? Mais 2 séries não, mais 2 quartas-feiras, porque a série é Vivendo uma Vida de Retidão. Hoje o tema, a retidão, ela vai definir, a retidão, ela define a fidelidade. Ela define a fidelidade. Então nós vamos abrir o texto aí no livro de Jó. No livro de Jó, o texto no livro de Jó fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, homem reto, homem temente a Deus, e homem que desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos
e 3 filhas. Ok, vamos parar nesses 2 textos aqui. O homem reto, o homem íntegro, o homem que procurava se desviar do mal, ou melhor, esse homem, nós estamos falando que ele era um homem justo. Era um homem que procurava fazer a coisa certa, aquilo que agradava ao Senhor. Mas acontece que muitas vezes nós vimos uma pessoa em nossa frente que ela estava mexendo no dinheiro, na sua carteira, alguma coisa assim, e caiu lá os R$100. Perdeu, a pessoa que perdeu, o problema dela. Qual a sua postura? Você pegaria os R$100, deixava a pessoa ir embora e pegaria os R$100? Ou pegaria os R$100 ou chamava, fulano, o seu dinheiro caiu aí, ó. O seu dinheiro caiu aí. Isso é ser reto. Isso é ser justo. Ou, em outras vezes, o troco errado que você deu, ou que a pessoa deu o troco errado para você, vai fazer falta no caixa daquela pessoa, e você nem está aí, por ela que me deu. Isto é ser injusto. Isto não é ser certo. Isto não é retidão. Isto não é viver uma vida reta. Isso não é viver uma vida reta. Você quer viver uma vida reta? Olha, queridos, viver vida reta diante do Senhor, nós vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, Jó, nós vamos ao texto que nós lemos, tá, daqui a pouco. Jó, então, a Bíblia já abre falando que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Queridos, quem teme ao Senhor não vai fazer a coisa de qualquer maneira e errada. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não adianta não adianta nós nos tornarmos crentes, nós sermos crentes, carregarmos a Bíblia para cima e para baixo. Não adianta a gente viver esta vida, mas na hora que estamos sozinhos, nós estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida errada, uma vida que não agrada ao Senhor. Não adianta. Eu quero falar que quer viver uma vida certa diante do Senhor, em uma vida de retidão diante do Senhor, entra pelo caminho correto. Comece a fazer a coisa certa. Não, isso não é certo. Isso não é correto. Eu não vou fazer assim. Queridos, presta atenção. Todas as vezes que você trata bem ao teu esposo, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, você está fazendo aquilo que é reto, aquilo que é correto, aquilo que agrada ao Senhor, porque você pensa que você está fazendo a quem você está vendo, mas você está fazendo isto ao Espírito Santo que está na pessoa. Você está fazendo isto? Porque pastor, o senhor é tão bonzinho com as suas filhas. Eu não sou bonzinho porque bom é Deus. Eu estou fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo. Aquilo que faz bem ao Espírito Santo. Se eu começar a fazer aquilo que eu gritei mesmo e grito e vou fazer mesmo, eu sou dessa forma mesmo, eu quero falar que você está fazendo isto, não é a pessoa, você está fazendo isso ao Espírito Santo.
É o Espírito Santo. Ah, porque eu gosto de tratar minha mãe muito bem. Você está tratando muito bem ao Espírito Santo. Porque eu gosto de tratar minha esposa muito bem. Você está tratando ao Espírito Santo. Quando você trai o seu pai, trai sua mãe, trai sua esposa, trai seu esposo. Quando você trai a sua família, você está traindo ao Espírito Santo. E isso não é reto. Viver uma vida de retidão é diferente. Quando nós começamos a falar mal do irmão, mal da família, nós estamos falando mal do Espírito Santo. Isso é sério, hein? Estou apenas entrando no assunto, tá, queridos? Isso é sério. Agora, por causa dessa base da vida de Jó, por causa dessa base da vida de Jó, homem reto, homem íntegro, homem sincero, homem temente a Deus, por causa dessa base da vida de Jó, essa base da vida de Jó vai proteger a fidelidade dele. A retidão protege a fidelidade. Quando você é reto, você vai proteger a fidelidade. Deus vai ser fiel, você está protegendo a fidelidade de Deus com você. Deus vai proteger a sua fidelidade. Irmãos, isso é tão sério que muitas vezes, e em muitas igrejas, as pessoas estão querendo viver de qualquer maneira. E quando eu quero viver uma vida de retidão. Eu quero viver uma vida de retidão. Como tem sido a sua vida? Como tem sido você que vai assistir esta mensagem, esse assunto, esse ensinamento? Como tem sido a sua vida de retidão? Quantas vezes você tem enganado ao seu esposo, tem enganado a sua esposa, tem enganado a seu irmão, tem enganado ao seu pai, tem enganado aos seus filhos? Quantas vezes será que nós temos ou vivemos uma vida de retidão? A retidão, ela vai proteger a sua fidelidade, tá, queridos? A retidão protege a sua fidelidade. Se vocês querem saber mais um pouco, vou falar mais um pouco. No livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 12, livro de Jeremias, capítulo 1, verso 12, um texto muito conhecido. O texto fala assim: e disse o Senhor, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo, eu estou vigiando a minha palavra para cumprir. Eu estou vigiando a minha palavra para cumprir. Sabe o que é isto? Aquilo que eu falei, eu vou ser fiel no que eu falei. Basta você manter a sua fidelidade. O que eu falei com você, eu vou cumprir. Deus está vigiando a fidelidade dele mesmo. Ele está vigiando a fidelidade dele mesmo. Então, através desse texto, observa bem que quando, no verso 2 de Jó, do capítulo 1, verso 2, Jó ele tem 10 filhos. Ele tem 10 filhos. E quando você começa a ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele perde os 10 filhos. Ele perde os 10 filhos. Jó era para entrar
numa situação tão desesperada por causa da situação, ele perde os bens dele, ele perde os filhos. Além de perder os filhos, ele fica doente. E agora, poderia passar no coração de Jó assim: eu vou morrer pobre. Deus me deu tanta coisa, eu vou morrer pobre. A mulher dele entra em desespero, mas o coração de retidão não tem desespero. Quem tem coração de retidão não tem desespero. Oh, queridos, quem tem um coração reto não vai ter desespero. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele olha para o teu coração reto, para o coração que quer viver uma vida de retidão. Ele olha para o teu coração e fala assim: não, você não vai morrer na pior, não. Você não vai morrer dessa forma, não. A esposa de Jó, ela, sem conhecer o coração reto diante de Jó, sem saber o que Jó tinha no coração, a intimidade, o relacionamento que tinha, ela começa, ela usa uma fala assim: você vai continuar com a sua fidelidade, você vai continuar com o seu coração reto, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, com o coração reto, fala assim: você está falando como uma louca. Presta atenção. Ele falou: você está falando igual, como? Não chamou a esposa de louca. Você está falando como uma louca. Ele não chamou a mulher de louca. Ele fez uma comparação que a fala dela era uma fala de uma pessoa louca. Você está falando como uma pessoa louca. Não é assim não. E depois Jó fala assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, só quem tem um coração reto, só quem tem um coração muito centrado em Deus, que não vai entrar em desespero. Na hora que tudo está desmoronando, eu não vou entrar em desespero, porque eu conheço o meu coração e como é a minha vida referente às coisas do Senhor. Quando você conhece, quando você sabe como é a sua vida diante do Senhor, você não vai entrar em desespero quando a enfermidade chegar na sua casa. Você não vai entrar em desespero quando a situação financeira se complicar na sua casa. Você não vai entrar em desespero quando a família começar a ter problema da falta de harmonia. Você não vai entrar em desespero. Sabe por quê? Porque você sabe a quem você serve. Você sabe a quem você está servindo. O coração reto, quem vive uma vida de retidão, vai viver uma vida diferenciada. Vai viver uma vida diferenciada. E é isso que vai fazer a grande diferença. Vamos ao texto a qual nós lemos então. Marcos. Então o texto, Jesus então está chegando ao outro lado do mar. Está chegando na cidade dos Gadarenos. E eu quero falar aos irmãos que muitas vezes as pessoas, elas valorizam
tanto as coisas que não consegue valorizar pessoas. Nós, segunda-feira, eu fui em um velório de um amigo, né, que o Senhor levou, homem de Deus, e eu fui naquele cemitério, e depois fomos no outro, né, com um amigo. E quando eu cheguei lá, como eu estava com uma outra pessoa, aí eu falei assim, quem aqui era que tinha mais dinheiro, esse ou esse? Quem aqui trouxe mais dinheiro, esse ou esse? Quem aqui tinha melhor roupa, esse ou esse? Sabe o que é, queridos? Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes nós estamos valorizando mais as coisas que as pessoas. Nós estamos brigando por coisas e estamos esquecendo de conquistar pessoas. Conquistar pessoas é mais importante que conquistar coisas. Nós, todos os dias de nossas vidas, nós queremos sempre conquistar coisas. Mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas, e esquecemos de conquistar pessoas. Pessoas não têm tanta importância. Nos dias que estamos vivendo, vocês não têm percebido o quanto tem se levantado de pessoas juntando grupos para socorrer alguém, socorrer pessoas. E é justamente isso que acontece em Gadara. Em Gadara, a cidade de Gadara, era uma cidade em que esse homem que vivia possesso o tempo todo, ele se tornou uma atração da cidade, uma atração do local. Então, por ser uma atração do local, vinha pessoas de fora para Gadara só para ver aquele homem endemoniado, para ver aquele homem o que fazia. E os comerciantes começaram a ganhar dinheiro com os turistas de Gadara. Eles começam a ganhar dinheiro com os turistas que vinham para ver o homem endemoniado. Quer dizer, a família do homem sofrendo e as pessoas lucrando com a situação. Os comerciantes começaram a ganhar dinheiro porque tinha muitos turistas por ver aquela pessoa naquela situação. Esse é um dos motivos que eles não gostam, ou quando Jesus chega na cidade, vamos ao texto, verso 2, e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Olha a situação que esse homem estava. Talvez os filhos desse homem estavam chorando em casa, estava triste em casa, a esposa desse homem estava triste em casa, a família em si vivia um tempo de vergonha, porque você é o filho, né, daquele homem endemoniado, do endemoniado. Você é a esposa do endemoniado. A senhora que é a mãe, né, do endemoniado. Olha a referência que tinha aquela família. Olha a referência que tinha aquela família. Que não é o assunto ainda sobre a retidão da fidelidade. Mas estou querendo falar para os irmãos,
sobre essa realidade. Verso 3, o qual tinha morada no sepulcro. Olha onde esse homem morava. Esse homem morava no sepulcro, mas tinha família, queridos. Mas tinha família. Tanto tinha família, que quando depois da libertação, ele quer seguir a Jesus, Jesus fala assim, não, volta para os seus. Volta para os seus. Volta para a sua família. Mostra para a sua família o que o Senhor fez. Quantas pessoas nos dias atuais estão tirando aproveito da desgraça dos outros? Essa, não sei, né, vou falar aqui, mas nem sei se... Mas há situações dos aproveitamentos dessa pandemia, o quanto tem pessoas se aproveitando dessa situação, e outras famílias chorando, outras famílias sofrendo, outras famílias sem poder despedir do seu ente querido que viveu tanto tempo, e essas pessoas tirando aproveito financeiro somente para, sem saber qual a dor que é a outra família. Irmãos, deixa eu ser bem claro com a igreja e com você que está assistindo, vai assistir esse vídeo. A conta vem. Deus, Ele é reto. A conta vem. Deus, Ele é justo. A conta vem. Cada lágrima de cada família. Cada lágrima de cada família que foi impedida de estar junto aos seus, o culpado vai pagar por isto. Vai pagar. Porque Deus não trabalha em cima. Deus não trabalha em cima da injustiça, porque Deus é justo. Deus é justo. Vai vir. Quem tirou o mínimo de aproveito, vai vir. Vai acontecer. Pode estar certo disto. Também não posso de dar a minha felicitação e parabenizar aqueles que foram corretos, aqueles que foram o tempo todo, tiveram suas vidas íntegras, cuidando, né, com maior amor daqueles que estiveram nas maiores situações, mas estiveram cuidando. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, a situação do gadareno aí. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Olha aí, os turistas vinham para ver, para assistir a desgraça desse homem. Verso 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se de pedra. Esse homem vivia no cemitério. Esse homem vivia se ferindo. Talvez os irmãos nunca se depararam com uma situação, mas deixa eu falar rápido sobre uma situação. Uma certa vez eu fui chamado para expulsar um demônio que estava numa certa moça, e era aproximadamente já bem tarde da noite, meia-noite mais ou menos. Me chamaram em casa para ir lá, porque essa pessoa estava passando mal. E quando cheguei lá, essa pessoa, essa moça, ela ficava se coçando, o tempo todo se coçando, ao ponto das suas unhas não ser mais o suficiente para conseguir fazer ela parar de se coçar. E ela precisava ficar se coçando com gilete ou com garfo.
Aí os irmãos, eu vi isto, tá, queridos? Eu vi essa cena. Agora imagine esse homem que ficava se ferindo com pedras. Talvez seria a mesma situação, se coçando o tempo todo, as pernas, os braços, vivendo a mesma situação. E estava ali, aquele homem nessa situação. Vamos ao verso 6. E quando ele viu Jesus ao longe, correndo, o adorou. Esse momento deve ser um momento que deu aquele momento de consciência, pode ter acontecido, e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus. Aí volta novamente, um momento de possessão. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te peço, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: sai desse homem, ó espírito imundo. A palavra de Jesus talvez não foi muito próximo, porque ele grita de longe, ele fala: Jesus, que tenho contigo. E Jesus dá essa palavra. Quando chega no verso 9, e perguntou-lhe: qual é o seu nome? Começa aqui, meus queridos, o tema, o assunto qual estou falando. A retidão define a fidelidade. Verso 9, e perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então tinha muitos demônios naquele homem. Pastor, ainda não estou entendendo sobre a retidão. A retidão define a fidelidade. Você vai saber agora. E rogava-lhe muitos que não enviasse para fora daquela cidade. Já estou lendo aqui o verso 11. E rogava-lhe, verso 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela cidade, ou melhor, daquela província. Não me mande, os demônios estão pedindo assim: não me mande para fora de Gadara, não me mande para fora deste lugar, ou melhor, porque tem demônios que ele vem para ficar no local, ele vem para permanecer no local. Verso 11, e andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Vamos entrar no assunto sobre a retidão define a fidelidade. Vamos agora mudar todo o foco e vamos olhar agora para aquele fazendeiro. Vamos olhar agora para o dono daqueles porcos. Qual era o compromisso? Qual era a vida reta? Qual era a retidão que aquele homem tinha com Deus? Aquele fazendeiro tinha com Deus. Deixa eu ler o verso 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Esse fazendeiro, esse dono desses porcos, qual era o compromisso que ele tinha com Deus? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus vai proteger aquilo ou aquele a quem é comprometido com uma vida de retidão com Ele. Isso é muito sério, queridos.
com suas coisas, com os seus bens, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Procure ter uma vida reta diante de Deus, porque Deus vai proteger o seu sentimento, Deus vai proteger suas emoções, Deus vai proteger os seus bens, Deus vai proteger tudo aquilo que é seu. O homem, esse fazendeiro, dono desses porcos, talvez estava em casa, fazendo lá no seu escritório, fazendo as suas contas com as somas. O que ele ia alcançar, o que ele ia ganhar financeiramente com as vendas desses porcos, os sonhos, colocar a filha, o filho na faculdade, comprar o carro para o filho, outro carro para outra filha, comprar uma casa para a filha, comprar uma casa para o filho. Ele está lá calculando o que ele ia ganhar. Mas tinha um problema. Talvez esse homem não tinha compromisso com Deus. Talvez esse homem não tinha a mesma vida que Jó tinha com Deus. Não era íntegro, não era reto, não era temente ao Senhor. Lá no final do livro de Jó, vocês vão perceber que o Senhor devolve tudo a Jó. O Senhor devolve tudo a Jó. Mas a história aqui, queridos, esse homem então não tem compromisso, não estou nem aí, está só fazendo as suas contas. Talvez ele era até avarento, não era dizimista, não queria ofertar na casa do Senhor, só pensava em ter, não queria compromisso nenhum. Verso 11, deixa eu ler novamente o verso 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Ou melhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A Bíblia fala que aquele que te guarda, ele não dorme. Aleluia! Aquele que te guarda, ele não dorme. Ele está o tempo todo guardando os seus bens. Nós lemos lá no livro de Jeremias também, o Senhor, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu estou vigiando sobre a minha palavra para cumprir. Se Ele falou que vai guardar aquilo que é seu, Ele vai guardar. É preciso você começar a procurar viver uma vida reta, porque quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer: como é a minha vida reta diante do Senhor? Como é a minha vida justa diante do Senhor? Como eu sou diante do Senhor? Então o verso 11: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, ou melhor, os bens desse fazendeiro estava exposto, mas poderia estar protegido pela retidão. Porque a retidão que ele poderia ter com o Senhor, a fidelidade a proteger. Vamos ao verso 12. E todos aqueles demônios lhe pediram, dizendo: deixa eu entrar naqueles porcos, deixa eu entrar naqueles porcos, para que entremos neles. Observe bem o verso 12, queridos. O verso 12: os demônios estão pedindo para entrar nos porcos do fazendeiro. Deixa entrar nos porcos do fazendeiro. Mas e se o fazendeiro fosse o Adley, fosse a Rose, fosse o Leandro? Se o fazendeiro fosse o Edgar? Se o fazendeiro fosse um de vocês?
Aí o demônio falou assim: deixa eu entrar. Aí o Senhor falou assim: ali não. Porque quem tem vida reta diante do Senhor, a minha fidelidade vai estar com ele. Não vai entrar, não. A fidelidade, ela vai ser protegida sempre pela retidão. A retidão vai proteger a sua fidelidade e a fidelidade de Deus com a sua vida. E quando chega no verso 12, e todos aqueles demônios pediram que entrasse naqueles porcos, Jesus, então, ele passa rapidamente assim uma filmagem. Quem é o dono daqueles porcos? Ah, é o seu Joaquim, avarento, não é dizimista, não é ofertante, não tem compromisso nenhum comigo. Entra. Entra. A sua retidão. Você pode estar certo de uma coisa: a sua retidão vai definir a fidelidade de Deus com a sua vida. Vai definir, a sua retidão vai definir a fidelidade de Deus com a sua vida. Então, no verso 12 que nós lemos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, pedindo, dizendo: olha, manda. Presta atenção, no meu texto está falando manda. Eles estão pedindo, e outros falam, manda. Os demônios estão falando assim: manda a gente entrar naqueles porcos. Manda a gente, manda entrar. Manda-nos para aqueles porcos. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Verso 13. Verso 13 é que vai bater de frente mesmo. Que a retidão, ela vai definir a fidelidade. Verso 13. E Jesus logo permitiu. Meu Deus. E Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Por que Jesus permitiu? Porque quando ele foi olhar, se não é fiel, não é reto, não é justo, não tem compromisso, ele nem está aí com as ofertas e com os dízimos. Por isto, eu não posso proteger. Eu não posso proteger. Não tem fidelidade com a minha casa. Não tem compromisso com a minha casa. Não tem nenhum compromisso com as minhas coisas. Eu não posso proteger. Eu só posso proteger quem tem a vida reta comigo. Porque a retidão, ela vai definir a fidelidade de Deus com você e a sua fidelidade para com Deus. A retidão, ela vai ser um retrato da fidelidade sua para com Deus. Seja reto. Seja reto. Continuando. E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos. Imagine você que está me ouvindo, você que está assistindo essa mensagem. Imagine você com dono de 2.000 porcos. Dono de 2.000 porcos. Imagine bem os projetos, os planos que você ia estar fazendo nas vendas, o quanto você ia ganhar, o quanto você ia faturar.
Imagine bem o quanto você ia ganhar. E agora, esses 2.000 porcos, ou quase 2.000 porcos, vão embora. E o homem que estava lá fazendo a sua soma em casa, no seu escritório, com seus planos, com seus projetos, de repente chega alguém para dar notícia. Meu Deus! Satanás, ele destrói sonhos de quem não tem vida reta. Satanás, ele destrói sonhos de quem não tem vida de retidão. A retidão vai definir a fidelidade, vai proteger a sua fidelidade. Seja reto, faça a coisa certa, faz aquilo que é bom. A retidão não vai te trazer medo, a retidão vai te levantar, a retidão vai fazer de você um homem, uma mulher diferente, porque viver uma vida de retidão vai diferenciar você como cristão. Aleluia! Já estou encerrando. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito estado, e temeram. E os que, estou lendo agora o 16, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. Olha aí, estão pedindo agora para sair. Ó Jesus, sai daqui, porque a nossa diversão foi embora. A nossa atração foi embora. Sabe por quê? Porque ele estava querendo ganhar. O negócio dele era ter coisas. O negócio daqueles comerciantes era ter coisas. Mas Jesus só foi em Gadara. Olha o texto depois. Jesus só foi em Gadara por causa daquele homem. Depois que ele expulsou os demônios daquele homem em Gadara, Jesus volta. Jesus sai da cidade. Pode olhar aí. O homem fala assim: eu quero ir, Jesus, com o Senhor. Não, vai agora dar assistência à sua família, porque sua família passou sofrendo há muito tempo, a sua família passou vergonha há muito tempo, a sua família foi humilhada há muito tempo. Agora vai mostrar para a sua família que você é o homem livre. Então, queridos, a retidão, ela vai definir a sua fidelidade. A retidão, ela vai te proteger. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe em todo o tempo o seu viver, em nome de Jesus. Tenha uma vida de retidão, tenha uma vida de retidão, porque a fidelidade de Deus vai proteger a sua vida, a sua casa, por causa da sua retidão, em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Aleluia, bendito é o Senhor para sempre. Glória a Deus.